Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Efésios, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 10. Esse texto fala da armadura de Deus, como nós precisamos compreender o que é a armadura de Deus e como nós precisamos nos vestir e nos revestir da armadura do Senhor todos os dias, como nos é orientado aqui. Versículo 10 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestível de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Aí ele vai falando aqui sobre as peças da armadura de Deus, que com certeza você já conhece. Mas eu quero destacar aqui 3 coisas importantíssimas aqui nessa armadura do Senhor, relação à armadura. A primeira coisa é quando ele fala: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecidos no Senhor. As situações vêm para nos derrubar, as situações vêm para nos destruir, nos deixar desanimados, jogar no chão mesmo. Então nós precisamos nos fortalecer todos os dias no Senhor, olhando para Ele, tendo fé, crendo na palavra dEle, firmando nele, né? Todos os dias, é nele, Ele é a nossa força. E depois ele fala que além de nós sermos fortalecidos no Senhor, nós devemos nos revestir também do quê? Da força do seu poder. Nós precisamos buscar o poder de Deus para que essa manifestação do poder dele possa destruir todo o poder do inferno, todo o poder das trevas que se levanta contra nós. E essa força, esse poder de Deus é o próprio Espírito Santo de Deus em nós. É o revestimento do Espírito Santo de Deus, é o revestimento dos dons espirituais. É isso que nos faz ter esse poder. O Espírito Santo de Deus é o poder de Deus manifesto, que nós precisamos buscar, que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para vencer em todos os aspectos, vencer a carne, vencer o pecado e vencer o inimigo. Então, é esta palavra: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois, quando ele fala a necessidade de revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo. Se nós não tivermos revestido da armadura de Deus, nós não estaremos firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, existe ciladas do diabo, não é? Se não falasse a Bíblia, se ela está falando é porque existe, não é verdade? Então ela fala: revestir de toda a armadura de Deus para quê? Para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Então nós temos que compreender que existe cilada do diabo, existe laços do inimigo para nos pegar. A palavra fala do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa ao meio-dia. Então existe perturbações malignas, demoníacas, que se levantam contra nós. E nós precisamos nos vestir todos os dias, estar revestido. Revestir é vestir de novo, né? Revestir é vestir todos os dias. A armadura de Deus para ficar firme contra essas ciladas do inimigo. Quando ele fala aqui no versículo 13 também: portanto, tomai toda a armadura de Deus, todo o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a preparação do evangelho da paz, a espada do Espírito, né? Tudo, 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 tudo. O escudo da fé, para que nós possamos ficar firmes. Ele fala no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Dia mau, outra coisa, ele fala que tem ciladas e que tem dia mau. Vai ter o dia mau, então nós vamos estar revestidos dessa armadura de Deus, revestidos do poder de Deus, da força que emana do Espírito Santo, para vencer o dia mau, para vencer o inimigo e para sair, né, vencedor nessas ciladas do inimigo, nessas emboscadas que ele coloca nos nossos caminhos, em vencê-los, em derrotá-los. E a terceira coisa é quando ele fala que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Muitas vezes a gente fica com embates humanos, né? Que as pessoas se levantam contra a gente, aí começa uma encrenca, uma intriga, né? Uma confusão, uma contenda entre um e o outro, e isso aí simplesmente é algo
maligno também, para nos tirar do foco, para nos fazer pecar e para abrir legalidade na nossa vida, para o inimigo nos vencer. Porque aqui fala bem claro que a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses são os nossos inimigos. Tudo bem que ele pode usar o seu marido, seu filho, seu irmão, sua mulher, seu amigo, até o cachorro, né? Mas ele está usando. Então nós temos que focar nele, é ele que é o foco. Nosso foco não é o ser humano, nosso foco é os principados e as potestades. E nós só vencemos essas forças demoníacas através da oração, do jejum, da leitura da palavra e da vida de santidade, firmado em Deus, vestidos da armadura de Deus, revestidos do poder dele, da força dele e do poder dele. Amém? É isso que o Senhor está falando para mim e para você nesses dias de batalhas espirituais. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe sua família, que o Senhor abençoe o Brasil e as nações. Pastora Efênia, Goiânia, Goiás.